Olá, eu sou Renata Navega e hoje nós vamos ter mais um episódio do Líder Transformadora, um podcast para a gente conectar com mulheres que fazem a diferença nas suas áreas de atuação. Hoje nós vamos conversar com Paula Babos, que é representante adjunta do Unicef no Brasil. Ela é uma gerente de programas e projetos de parcerias focada no desenvolvimento local, em gênero, raça e etnia e nos direitos das crianças e adolescentes. Ela tem uma vasta experiência com a gestão de pessoas e de projetos em situações complexas. E é uma honra poder receber uma líder que tenha essa sensibilidade para a gente poder se conectar com essa capacidade de liderar e gerar transformações. Então, no Líder Transformadora, você vai aprender como mulheres estão se tornando agentes de transformação, sendo muito bem remuneradas, fazendo mais de R$ 1.000 por dia de trabalho, e é uma honra poder conectar com uma mulher como a Paula, que tem uma vasta experiência com projetos em nível global, nacional e também regional. Então, seja muito bem-vinda, Paula Babos, ao nosso episódio de hoje. Bom, eu queria começar, então, te trazendo primeiramente, né, começar introduzindo uma pergunta para você sobre como foi que você conheceu o trabalho de facilitação, né? Pegando lá no seu histórico, assim, Hum, quando você descobriu que existia, né, profissionais que atuam para facilitar diálogos, né? Você que tem uma experiência no Brasil e em outros países, fala um pouquinho para a gente como que foi o seu primeiro contato com facilitação. E aí, se você quiser trazer um pouco sobre quando foi que a gente se conheceu e aí comentar um pouco sobre essa experiência de facilitação que a gente teve na primeira vez que a gente se conheceu através de um serviço de facilitação. Perfeito, Renata. Então, uma ótima pergunta, né? Porque eu acho que a minha primeira experiência de facilitação foi em um contexto, foi quando eu trabalhava em Nova York, em um contexto tanto pessoal, que eu tive a oportunidade de participar de um curso, eh, onde o método da facilitação era utilizado para gerar novas conversas pessoais, né? Então, sobre liderança transformadora. Isso foi o meu primeiro, realmente, eh, eh, a minha primeira experiência com a facilitação e com um processo transformativo. E depois eu trabalhei dentro de vários projetos de desenvolvimento de capacidades, né? Que não eu gosto dessa palavra, desenvolvimento de capacidade, não treinamento, né? Uhum. Que utilizava justamente a facilitação para olhar tanto material técnico quanto material de capacidades, porque eu acho que a facilitação ela combina esse elemento de olhar para temas concretos, né, aplicado a temas concretos, mas com um conteúdo que é também de gerar competências e capacidade de conectar o trabalho sobre temas específicos com experiência e com pessoas, né? Porque acho que Uhum. a facilitação trabalha esse espaço entre os soft skills e os hard skills. É, e a partir de lá, depois eu comecei assim, teve várias oportunidades de de trabalhar, de ter tanto experimentado, né, Uhum. cursos, mas também depois de ver como é que eu posso, como profissional, utilizar as técnicas de facilitação para gerenciar processos mais efetivos e mais significativos pelas pessoas, né, mais transformadores. Assim, isso foi sempre para mim, ao longo da minha experiência, algo, eu lembro, né, por exemplo, quando eu trabalhava na África Oriental, e tinha que gerar uma rede
de pessoas que estavam trabalhando sobre gênero. Nós organizamos uma semana de um encontro, né, de uma semana, e para nós foi muito claro que não nós temos tantos encontros, né, dentro do trabalho no ambiente de desenvolvimento, mas muitos deles focavam sempre na parte técnica. Era muito claro, eu lembro lá com foi um grupo de mulheres, justamente, que o nosso objetivo era realmente de poder trabalhar com uma facilitadora que nos ajudasse a olhar também para esses processos de desenvolvimento, esse aprendizado, né? Esse processo de aprendizado dentro de elementos técnicos. E depois eu fui para o Brasil, é, 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 foi aqui que, dentro do desafio de dever gerenciar muita complexidade, foi experimentando eu mesmo, né, diferentes maneiras de poder facilitar grupos, mas a um certo momento eu vi que é diferente você estar facilitando grupos e que às vezes é preciso ter uma pessoa externa, né? É preciso ter uma assim, a facilitação profissional para para realmente ir em processos mais profundos, digamos. É assim, né? Teve a oportunidade de participar de vários encontros que a Matrix facilitou, né, dentro do grupo das Nações Unidas, e foi lá que eu vi a, a grande experiência, a grande, qual é a palavra? Não é a expertise, né? Porque é uma arte, eu acho que a facilitação é uma arte. Eu vi a arte da Matriz em facilitar, em utilizar técnicas de facilitação para abordar realmente desafios eh, complexos, onde tem coisas que são óbvias, mas tem muita coisa que não estão, que você precisa trabalhar, que estão atrás, né, do que é visível, do que você pode colocar em uma conversa de maneira direta. Então, foi assim que depois tivemos, né, a oportunidade de trabalhar juntas e de fazer essa experiência dentro do Unicef, de poder fazer um trabalho através de uma série de retiros junto com a Matres, que realmente para mim foi esse último trabalho que fizemos juntas, um grande aprendizado e confirmação, né, da importância do valor agregado de ter uma facilitação profissional dentro de desafios complexos organizativos e de gestão, digamos assim. Maravilha. E é muito interessante isso de ver quando a gente tenta coordenar um grupo e, ao mesmo tempo, facilitar o grupo. Quando a gente está É, dentro do grupo e quer assumir o chapéu de facilitação, porque isso acaba gerando um dos elementos que a gente trabalha muito, que é a facilitação precisa ser imparcial. O que faz uhum, ela conseguir ter trânsito mais livre, né, para de fato gerar esse equilíbrio dos participantes para dialogarem, é o fato dela não ter um interesse, não ter um viés, né, em relação ao que se quer com o diálogo. Então, ela está ali a serviço do grupo como um todo. Se a pessoa ela já tem uma função, ela já está comprometida com uma isso. expectativa, né? E aí é muito complicado, porque a gente vê que às vezes a pessoa que está na liderança, ali na coordenação, ela acaba tendo que abrir mão do seu papel técnico, né, de gestão e de compromisso com o papel de coordenação para facilitar. E aí, ou ela facilita ou ela coordena. Então, fica realmente um desafio conseguir conciliar as duas coisas. E, ao mesmo tempo, é muito bom que quem esteja na liderança tenha recursos de facilitação para
nos momentos em que vai conduzir os seus diálogos, ter esse olhar de uma facilitadora, né? Mas em situações como você trouxe, que são mais profundas, mais delicadas, em que o próprio coordenador, a coordenadora quer ser uma parte envolvida para poder colocar a sua posição, aí é muito melhor a gente ter uma facilitação externa, né? E é muito interessante isso de ver quando as pessoas começam a atuar como facilitadoras, elas se perguntam, nossa, mas será que eu vou ter que ser uma especialista naquele conteúdo para eu poder facilitar aquele conteúdo? E aí a gente fala que esse é um dos mitos, né? Porque se a gente tivesse que ser especialista em todos os assuntos que a gente facilita, a gente ia ter que ter um cérebro de um HD gigantesco, né? E na verdade não é bem assim. A gente pode, tendo recursos e técnicas de facilitação, conseguir entrar no diálogo e conduzir o diálogo mesmo sem ter um nível de conhecimento ou de especialização maior do que os participantes, né? A gente não precisa ser um especialista para poder facilitar esse diálogo, né? E muita gente se Uhum. pergunta como, né? Como que vocês conseguem isso? Parece que vocês já são daqui de dentro quando vocês facilitam, né? Então, eu gosto muito de ouvir isso, né? Porque às vezes as pessoas acham que é uma barreira, né? Mas chamar uma pessoa de fora para facilitar um diálogo, será que isso não vai dar? Será que isso vai funcionar? E aí a Uhum. gente vê que, na verdade, essa facilidade de poder entrar e sair sem estar contaminado com o ambiente é uma das forças da facilitação, né? Isso Absolutamente. faz muita diferença. Maravilha. E eu também gostei muito do que você falou sobre o papel da facilitação daquilo que está atrás do que é visível, né? Uhum. Eu falo que muito do nosso trabalho está no subtexto. Não é só o que está Uhum. sendo dito, mas o que que acontece com o grupo enquanto alguém fala, né? Que a gente está prestando atenção, né? Um olho está prestando atenção no produto e o outro está de olho no processo, né? Então, quando alguém fala, qual é a reação do grupo? Quando só alguns falam e os que não falam, o que que isso significa, né? Então, esses bastidores do diálogo, né? Mesmo antes de começar o diálogo, a gente já está trabalhando, mas quando está acontecendo o diálogo, a gente está sempre prestando atenção naquilo que não é dito, né? E é muito bom ver a sua sensibilidade, né? Você que é uma facilitadora também, como você percebe essas sutilezas, e isso faz toda a diferença, né? Nesse trabalho de facilitação. Achei muito legal esses dois pontos que você trouxe. Eu acho que realmente, né, a facilitação ela ajuda a criar um espaço diferente, né? Como você disse, um espaço seguro, é um espaço colaborativo e criativo, né? De sair das maneiras, porque muito habitualmente, né, as pessoas se colocam no trabalho, ou se é um projeto, ou em uma comunidade, de uma certa maneira. E a facilitação ajuda a criar um espaço para as pessoas estar naquele ambiente, mas conseguir ter uma conversa diferente, né? Justamente indo colocando elementos que habitualmente não né, estão naquele subtexto, né? Às vezes. É, o que eu vejo, né, dentro da facilitação é essa capacidade, né, de escuta e de fala, de conseguir dar o espaço de fala autêntico, né, sobre um tema, e de poder sair daquelas formas. Normalmente as pessoas dialogam diferentemente numa reunião normal, né? A facilitação permite de dialogar em uma forma mais generativa, não sei se generative, né? Uhum. Mais construtiva, através dos recursos de facilitação, que são de criar aquele espaço de fazer as boas perguntas, de ter essa escuta e de síntese, né? Eu, assim, gostei muito ao longo desse processo que fizemos juntas, dessa capacidade de síntese, que é algo muito
importante em lidar processos transformadores, né? Porque sempre tem qualquer seja o tema, né? Conseguir trazer vozes diferentes e depois sintetizar o teu grupo, tá? O que está saindo do grupo e voltar essa síntese pelo grupo, isso ajuda o grupo a avançar efetivamente, né? Isso é bem difícil quando você está dentro do grupo, né? Você faz parte do grupo, é difícil a pessoa se destacar e conseguir fazer esse mesmo nível, que ele é muito mais profundo, então ele ajuda muito mais a fazer avançar a conversa de um grupo, ou de uma busca de solução, ou de mais criatividade, de sair eh, daquelas maneiras automáticas, né, que as pessoas Uhum. têm, que seja dentro quase, né, de uma família também pode, né, Uhum. claro, não se fala de facilitação, é um contexto familiar, mas quero dizer que isso pode se ver em diferentes tipos de grupos, né? Não é só dentro de um escritório, ou de um grupo que já está junto, né? Sim, isso é uma das. Então, Perdão, desculpa, pode falar. não, era esse ponto, né? Sobre a escuta, a escuta, e dentro desse processo que eu acho também muito legal, que é aquele processo de transformação, com uma facilitação profissional, as pessoas, assim, não somente você consegue avançar naquela conversa, então a facilitação oferece algo pelo grupo, mas dentro desse processo os indivíduos também aprendem Uhum. a aprofundar as próprias capacidades de diálogo, de construção e de generating, né? Eu não sei como utilizar essa palavra, né? Mas de ir além do que é normalmente possível, ou que as pessoas acham, né? Então, a parte da construção, você Uhum. conseguir construir algo diferente, pensar algo diferente, porque a facilitação rompeu aquelas modalidades automáticas, né, de pensar, de dialogar, de conversar. Perfeito, acho muito, é muito interessante isso, porque quando a gente fala da importância da escuta e da capacidade de síntese, é a chave para essa pergunta de você não é especialista naquele assunto, mas você consegue acompanhar a conversa e consegue ajudar as pessoas a estarem no mesmo patamar. Porque numa conversa tradicional, sem facilitação, convencional, vamos dizer assim, alguns vão dominar a fala, outros estão Uhum. entendendo um tanto, outros estão entendendo menos, e sempre há assimetrias, né? Em alguns momentos as pessoas estão presentes, em outras elas vão se desengajando e a conversa vai se esfriando, e não necessariamente as pessoas estão presentes, de fato, colaborando e desejando dar o melhor de si, né? Então, quando a gente É, consegue criar esse ambiente para que as pessoas queiram dar o melhor delas. Quando vem o que cada um tem para contribuir, é muito o papel da facilitação conseguir fazer essa escuta e devolver uma síntese para que todo mundo esteja na mesma linha. E isso faz com que o grupo avance junto de um jeito que ele não avançaria sem uma facilitação, né? E aí é nessas isso. horas que as pessoas pensam, nossa, mas como é que você sabe sobre esse assunto? Na verdade, é porque a gente está prestando atenção, porque Exato. tá ouvindo de uma forma muito profunda, né? Eu queria focar nessa presença. Até, Uhum. né, acho dentro desse último processo que fizemos juntas, parabenizar você, a equipe da Matrix, porque eu acho que a capacidade de facilitação, de presença, de estar presente, de escuta profunda, ela transforma o grupo, porque é uma capacidade que oferece em si um espaço diferente ao grupo todo, né? Porque as pessoas não estão acostumadas a
a estar presentes em uma conversa, aquela capacidade de escuta, de síntese, e de ver como o grupo está lidando com algo e acompanhar ele para o caminho certo que vai ser construtivo pelo grupo, requer aquela presença eh, eh, que ela em si oferece um espaço, né? Um espaço Uhum. diferente dentro do qual as pessoas depois conseguem algo diferente. É, eu gostei muito, né, dessa coisa que foi pequena dentro do trabalho que fizemos, de você estar, da atenção, né, das pessoas sempre estar nos celulares, nós sabemos, né, quanto os computadores, os celulares, todos esses a conexão com o mundo, ela é tão presente que nós não conseguimos prestar aquela atenção e que você falou, né, pelo grupo, que isso depois fica fazendo que as pessoas estão mais cansadas. Então, a facilitação ajuda o grupo a estar presente e, com isso, a ter uma capacidade construtiva muito maior. Às vezes, né, nós não percebemos do feito que estamos em uma conversa, mas realmente eu estou aqui olhando para outras coisas, não realmente prestando atenção, e que isso acaba descendo a capacidade de algo mais de uma criação, né? Que o lugar de criação ele necessita dessa presença profunda. Exato. E a gente costuma dizer, assim, no nosso método, que para a gente é muito importante que o diálogo seja fluido, Uhum, produtivo e agradável, que as pessoas saiam uhum, melhores do que elas chegaram. Então, assim, mesmo que seja uma semana inteira de trabalho, ao final, o nosso compromisso é que elas estejam se sentindo melhores, porque isso significa que a produção ela não foi acima da uhum, fluidez e da sensação de ser generative, de ser agradável, de ser produtivo no sentido assim de que aquilo gera vida, né? Gera criação, gera valor, a presença gera valor, né? Então a isso. gente estar presente já é um valor, né? E aí a Uhum, nossa capacidade de estar presente realmente transforma o campo do grupo, porque a pessoa que vai falar consegue falar melhor quando ela é ouvida. Isso é muito importante na facilitação. exato. Então, Uhum, a gente, quando está presente, a gente já está criando um campo para quem vai falar saber que aquilo que vai ser falado tem que ser relevante, porque tem uma escuta valorizando cada palavra, né? E à medida que vai percebendo que o que é falado está sendo ouvido e devolvido, isso vai crescendo, né? E as pessoas vão sentindo mais vontade de somar, de contribuir. Então, isso é muito, muito bonito de ver, porque isso fica para as pessoas para além do produto. Passou o produto, entregou, já estamos olhando para o próximo produto. Mas o que aconteceu ali, de repente, foi uma pessoa que estava na frente do chefe, mas que conseguiu se sentir no mesmo patamar dele. Ou foi uma pessoa que tem muita dificuldade de falar, mas se sentiu tão acolhida que conseguiu falar, né? Então, esses bastidores que acontecem com cada um quando a transformação está acontecendo, isso gera uma conexão, e às vezes a gente passa assim anos e encontra com uma pessoa no supermercado e fala: Você foi aquela facilitadora naquele dia que fez aquele encontro e tal. Essas coisas as pessoas não esquecem. Isso é porque uhum, tem a ver com a presença. Porque quando a gente isso. está na presença e nessa conexão, isso é memorável. Às vezes a pauta pode até passar, mas o nível de conexão é o que faz as pessoas não esquecerem aquela experiência, assim, né? E isso para a gente é muito transformador. Por isso que a gente fala muito sobre liderança transformadora, porque não só o conteúdo vai transformar o mundo, né, daquilo que está sendo decidido e planejado, é relevante para o mundo, mas a transformação já está acontecendo agora, né? Já está aqui, né? A gente já está recebendo isso, né? Isso. Então, Isso é muito importante, porque isso é a diferença entre. Eu teve também experiências de facilitação que não foram assim, né, Renata? Ou seja,
de facilitação que assim propõe exercícios, coisas, mas que esses exercícios são exercícios, né? São coisas que não geram algo transformador. Então, eu acho muito importante reconhecer que a facilitação que transforma é uma facilitação que ela parte nesse valor do ser humano, né? Nessa leveza, nessa coisa de realmente de cuidar para as pessoas, de cuidar do espaço, de ter essa confiança que o grupo vai conseguir gerar o que ele precisa gerar através dessas capacidades muito básicas, realmente, né? Mas muito difíceis de escuta e realmente, a escuta eu acho uma peça muito importante e de valores, porque o que você está trazendo aqui, desses valores para o grupo sair com algo que vai ser agregado pela pessoa que participa pelo grupo, eu acho que é um valor também, né? Um princípio profundo, é um compromisso da facilitação pelo grupo. Isso é algo que quer ser Uhum. oferecido, né? Que não é sempre assim, né? Isso é um diferencial, eu acho, da facilitação profissional transformadora, porque tem também muita facilitação, acho importante dizer isso também, né? Sim, De poder sim, fazer a distinção dessa facilitação para processos transformativos. maravilha. E que ela parte dessa base valorial e dessa base humana, né? Eu acho muito importante isso, para mim, é o que eu aprendi, que a facilitação, é, hoje, em todos os problemas complexos que nós temos, não é o problema não é a parte técnica, porque nós já temos tecnologia, técnicas, né, para resolver quase qualquer problema do mundo, do indivíduo, né, a medicina mas no final a saúde, a resolução ou a construção de soluções sobre esses problemas é uma função de poder imaginar e criar soluções diferentes, né? Que o ser humano em si é capaz de fazer isso. E isso eu acho que é uma grande, no meu aprendimento, é que o grupo, né, é exatamente que a facilitação traz isso também, né? É de acreditar que o grupo vai conseguir construir a solução que não é possível ver no início, né? O facilitador Uhum, não é lá para oferecer, né, uma solução, mas é uhum, lá para justamente sabendo que o grupo vai conseguir procurar e construir aquela solução que o grupo precisa, que a organização precisa, que o problema precisa, né? uhum. E isso para mim é muito é um processo transformativo, né? Porque dentro da maneira que nós pensamos, nós achamos sempre que a solução está fora, que a solução precisa de um consultor com o conhecimento que vai te ajudar a procurar uma solução para esse problema. Não, né? Claro que a técnica é importante, a tecnologia, a parte, né? A parte técnica é importante, mas é tanto importante quanto também a capacidade de acreditar que nós, como seres humanos, podemos gerenciar soluções aos problemas que temos, né? Perfeito, maravilha, Paula. Isso tem tudo a ver com a nossa visão de transformação, porque quando a gente está na facilitação, a gente se vê como aquela pessoa que está guiando o grupo para encontrar a solução, e não o provedor da solução. Porque quando o É, grupo é autor da própria construção da solução, isso vai fazer com que o grupo avance para um outro patamar. Quando o grupo depende
de um provedor de solução, o grupo não se transforma, o grupo vai passar para a próxima demanda, uma próxima solução, né? E o desenvolvimento de capacidade tem a ver com essa capacidade do grupo se apoiar, se escutar, para dali emergir as soluções. Mas é muito desafiador para a facilitação conseguir ficar no lugar de quem está a serviço do grupo, porque a tendência é muitas vezes querer conduzir de cima para baixo, né? E aí esse é o exercício, né? O exercício de conseguir criar uma forma de trabalho, uma técnica que a gente aplica para que o processo vá sendo construído com as pessoas e não para eles, né? Então isso é muito bonito e muito sutil. E eu adorei poder ouvir um pouco sobre o seu olhar dessa diferença, né, de uma facilitação que não transforma e uma facilitação que transforma, né? E aí eu acho que para quem está ouvindo a gente, seria muito útil a gente poder dar exemplos de quando a facilitação está presente, o que, que ela está, que tipo de serviços, né, de demandas vocês, por exemplo, no Unicef, têm de contratação de facilitação, para poder trazer um exemplo concreto de em que contexto facilitação atuou como prestação de serviço para a sua instituição, para quem estiver ouvindo a gente poder entender, porque a gente está falando da facilitação que atua de forma mais profunda, na essência da facilitação, e agora exemplos, né? Em que situações a facilitação veio, e aí se você puder comparar, né, exemplos de outras facilitações que você teve, com o que a gente faz, isso também ajuda, mas para a gente dar exemplos assim do contorno, né? Qual é o contorno que uma facilitadora entra para ajudar o grupo a fazer o quê, por exemplo? Perfeito. Então, né, dando o exemplo desse nosso trabalho conjunto nesses últimos meses, né, a Unicef tinha esse grande desafio de ser uma organização com um nível de complexidade bastante alto, com vários times, né, em Brasília, vários times no Brasil como um todo, trabalhando temáticas diferentes, eh, eh, dentro de uma organização hierárquica, isso é importante, né? Porque numa organização as pessoas têm papéis diferentes, a Unicef é uma grande organização que tem uma sua hierarquia, uma sua estrutura, e, e, e nós estávamos buscando, né, depois de alguns anos, de ver como fazer o nosso planejamento estratégico de uma forma que ele pudesse realmente ajudar o time a trabalhar melhor, a ter mais clareza, mais conexão e colaboração entre os times, né? Porque às vezes também os times são competitivos, tinha aquela dinâmica de us versus them, nós, eu e os outros, né? Como de se ver diferente, né? De não ser uma equipe, né? Então tinha também um elemento de como juntar todo mundo para pensar o planejamento sobre um novo programa de 5 anos que temos. Então foi lá que para mim ficou claro, né, tendo visto o trabalho da Matrix, de dizer, olha, né, a Matrix vai poder nos ajudar nisso, porque realmente nós precisamos, assim, tem uma certa complexidade. Eu tinha tentado, né, eu até venho da área de planejamento, então, para diversos anos eu tinha tentado aprimorar esse processo de planejamento, mas eu entendi que tinha uma complexidade justamente nesse sentido, que não era só um processo técnico de dizer, ok, como é que o fluxo desse planejamento vai trabalhar, mas que ele precisava de um processo de facilitação para construir um modelo que pudesse funcionar pelo grupo, que pudesse responder a essas diferentes perspectivas dentro dos diferentes times, e que o grupo pudesse fazer isso em conjunto, né? Então, foi lá que pensamos, né? Fizemos um primeiro termo de referência, e no termo de referência era claro, nós colocamos quais eram os nossos desafios, e onde
queríamos chegar, né, àquele produto, de poder ter esse modelo de como o time de Unicef iria fazer o planejamento estratégico e testar ele nesse processo. E pensamos já em diferentes fases, né, de poder pensar quem precisava estar dentro desse solucionamento em diferentes etapas. E a partir de lá tivemos a primeira conversa, né, com você, Renata, sobre o que, né, quais eram esses produtos esperados, quais eram o que estávamos tentando conseguir, né, qual eram as necessidades. E já lá eu vi, né, essa escuta essa experiência da Matrix de entender grupos, né? Porque eu acho que como uma parte da complexidade era como gerenciar todos esses grupos para que eles pudessem se juntar e fazer um planejamento conjunto, alinhado, sinérgico, pactuando o trabalho em conjunto e agregando colaboração, construindo colaboração entre os times. Então, assim, né, isso foi um pouco o início, depois teve várias etapas que podemos, né, também entrar um pouco no detalhe para como isso foi, mas só para finalizar, eu acho que o que para mim foi fundamental, que foi muito interessante, é aquela escuta que vocês fizeram no começo dos atores principais, né, dos gestores, que era o nosso primeiro momento de colaboração e de construção, e que a partir dos desafios daquela primeira escuta, conseguimos, vocês apresentaram, né, um desenho que já naquele processo, naquele desenho de como montar aquela primeira oficina, ele já estava abordando desafios estruturais do time, né? Que vocês sintetizaram e foram definindo a partir daquelas entrevistas. Maravilha. E, e quando você olha para esse... Desculpa, Renata, Pode posso falar, só... imagina, Foi claro. muito interessante, né, que a partir daquela escuta, inclusive me colocando, né, como gestora, porque eu coordeno todo esse time, que eu lembro aquelas primeiras propostas que eram de ter a escuta e de facilitar a conversa a partir dos escritórios zonais, dos escritórios que não estão em Brasília. Eu lembro que eu teve assim não um receio, mas eh, eh, um, qual é a palavra? Desculpa. Imagina. É, mas que isso foi, nesse momento eu me disse, mas não, precisamos partir de Brasília, né? Porque eu também lá, eu me vi como parte que tinha uma posição dentro Uhum. daquela dinâmica, né? E depois eu vi, não, isso está oferecendo, está respondendo a algo que foi identificado como uma dor principal dentro do time que precisamos responder. Então, para mim, como gestora, aquele momento ofereceu muito para ver, né? Que eu tinha um viés que estava colocando que que a facilitação externa, esse olhar externo, né, deu uma outra perspectiva que eu não tinha ou não estava dentro das minhas das linhas, né, que eu teria utilizado. Uhum, perfeito. E essa sua abertura, né, para dar espaço para a nossa atuação também, eu acho que foi Hum. muito importante, porque como você é parte do grupo, você também tem o seu viés e você também tem as suas expectativas. E essa descentralização do poder, né, para poder mexer nas estruturas e as pessoas poderem fazer diferente, também tem a ver com você confiar no próprio grupo, confiar nesse processo.
que não tem como a gente poder falar antes para você, ó, vai acontecer exatamente assim, assim, assim. Não, a gente É. tem uma condução que é muito cuidadosa, que a gente vai monitorando e checando a cada momento, né, com quem está na condução, né, com quem demandou o trabalho, mas a gente sabe que o que vai emergir do grupo é algo novo, né? Então, eu acho que essa confiança que você teve, ela se destaca também para que a facilitação possa ser ainda mais potente, porque aí a gente tem essa sua validação diante do grupo de que essa transformação ela é bem-vinda, de que a gente deve avançar e de que não é fácil, mas que é necessário, né? Então, eu acho e também reconheço e parabenizo muito a sua liderança, porque você dialoga com tudo isso. Então, acho que o Unicef teve essa conjuntura muito útil, né? Muito favorável, assim, né? Da gente ter a nossa participação com a sua liderança para que esse processo, né, para o novo planejamento esteja acontecendo com um novo patamar, né? Então, é muito bom ver é, pessoas ocupando cargos de liderança com a visão de uma liderança transformadora e fazendo essa aliança com a facilitação para que os seus processos participativos possam, de fato, gerar os resultados que a gente quer e as transformações necessárias que o grupo precisa para estar mais forte, mais resiliente. Acho que a resiliência é muito importante, né? Porque os Uhum. altos e baixos virão, mas está se fortalecendo uma capacidade, né? Então, muito bom poder trabalhar como facilitadora externa, contando com a sua liderança, porque isso somou e fez com que a gente conseguisse alcançar esses resultados que a gente já está vendo, né? E olhando um pouco para essa atuação, né, sobre facilitação, né, quando outras instituições querem contratar facilitadores e tudo, como é que você vê esse desafio, né? Quais são as dificuldades que você, enquanto instituição que contrata serviços de facilitação, tem para encontrar bons facilitadores, para ter facilitações transformadoras, né? Porque você deu um exemplo, né, de projeto que a gente atuou, que foi com o planejamento estratégico do Unicef, e a gente teve duas oficinas, né? Uma oficina com o time de líderes, né? E uma oficina com toda a equipe programática do Unicef. Então, no Uhum. primeiro encontro, a gente tinha aí mais ou menos 23 pessoas, e no segundo, a gente já estava com um contingente aí de mais ou menos umas 70 pessoas. E só para as pessoas que estão acompanhando poderem entender de forma concreta, né? Foram duas. Uhum. Nesse processo que a gente está falando de trabalho de planejamento estratégico, a gente teve essas oficinas e a gente vem trabalhando para elaboração dessa metodologia de planejamento para que os próximos anos o Unicef possa seguir fazendo planejamentos de uma forma mais integrada, de uma forma mais voltada para a gestão de resultados e aprimorando ferramentas de gestão também, né? Então, entra a nossa atuação como consultoria em planejamento estratégico, mas também como facilitadoras, né? E aí, olhando para outros exemplos, né? Então, por exemplo, oficinas ou reuniões, ou outros seminários, ou outras demandas que vocês costumam contratar facilitadores. Nesse mercado de facilitação, o que que você vê de desafio, né? Quando você vai contratar profissionais de facilitação ou outras experiências que você teve de facilitação que você considera como sendo desafios que vocês enfrentaram ou enfrentam quando querem contratar esse tipo de serviço? É uma boa pergunta, Renata, porque eu acho que um dos desafios principais é que, às vezes, as pessoas, quando contratam serviços de facilitação, nem sempre sabem o que elas querem, né? É, é, ou tem a clareza, né, de, assim, elas sabem que precisam de alguém, mas às vezes é difícil, as pessoas contratam alguém, acho que é um pouco, desculpa, acho que é um pouco diferente, né, contratar alguém por um evento, é para algo mais... mais longo, né? Um processo, porque Uhum, um dos meus aprendizados é que a facilitação ajuda muito quando você consegue trabalhar ao longo do tempo, né? Porque uma facilitação, por quanto transformadora, se você faz um evento só, ela vai conseguir, né, um pedaço, mas
esse processo de transformação, ele acontece, ele precisa de um certo tempo para as pessoas integrarem os resultados e ir construindo em cima deles, né? Em cima do que foi desenvolvido. Então, para mim, um aprendizado sobre a contratação da facilitação é sair, digamos, da facilitação só como um evento, né? Ou como um momento, mas pensando o a preparação daquele evento e também porque as pessoas sempre buscam algo mais que só um evento, né? Então, acho que às vezes as pessoas não sabem exatamente o que, não conhecem bem a facilitação para entender, para poder fazer um pedido não qualificado, mas que precisa dessa troca com a facilitação para realmente ir identificando como é que aquele serviço vai ser feito, né? Ou seja, que dentro de um termo de referência, de um primeiro pedido, o pedido é muito básico, mas Uhum, atrás daquele pedido básico tem algo mais que a instituição ou quem contrata está procurando. Mas às vezes não é fácil para quem contrata conseguir identificar exatamente o que está sendo procurado naquele processo. Não sei uhum, se isso faz muito sim, sentido, né? sim. Uhum. Mas um dos grandes desafios para quem contrata facilitação é realmente eh, avaliar assim, conhecer a, a conseguir, como posso dizer, avaliar as competências das equipes de facilitação, Uhum. é, de é, desculpa, estou um pouco. Sem problemas, a gente não se preocupe. Não, não, porque assim tem muita facilitação, né, que existe. Uhum. Então, como é que você vai avaliar quem vai quem vai poder responder ao desafio que você tem? Porque já você tem um desafio às vezes, de realmente, como eu estava dizendo, né, de poder identificar o que você está procurando. Do outro lado, tem muitos profissionais de facilitação, então como é que você vai entender quem vai poder te ajudar a fazer aquela construção? Perfeito. Isso é um grande desafio, eu acho, para quem contrata facilitação. É, é, Isso, e aí eu acho que esse desafio que você falou, é que esse a gente sabe que existe esse desafio, né, de encontrar facilitadores que atendam às suas necessidades e às suas expectativas. Então, primeiro, acho que você deu um passo atrás, né, que é primeiro entender as necessidades e expectativas muito bem para elaborar uma boa demanda de contratação, né, que muitas vezes na hora que tem ali problemas, geralmente eu costumo dizer que ninguém chama um facilitador quando está tudo bem, né? Geralmente chama quando tem desafios, porque quando está tudo bem, as pessoas acham que elas não precisam de facilitação, que elas podem ir resolvendo sozinhas. Então, isso. geralmente, o que demanda uma facilitação já é um conjunto de necessidades, né, que traz uma complexidade que as pessoas percebem que elas vão precisar de um profissional para ajudar ali. Então, mapear essa necessidade, conseguir construir de fato o que a gente está querendo da facilitação, e sem dúvida eu acho que isso é um desafio. A gente até trabalha isso no nosso módulo 4, que é quem está contratando o serviço de facilitação, o que deve levar em consideração na hora de elaborar um termo de referência, na hora de acompanhar um serviço de facilitação, entender que o processo vai requerer uma parceria e que isso faz diferença Uhum. para o produto. Mas eu fico pensando muito sobre o segundo aspecto que você falou, que é no mercado de facilitadores saber selecionar bem.
né? E aí eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso, assim, porque como essa é uma atuação pouco conhecida para a maioria das pessoas, as pessoas têm essa dúvida de será que existe um mercado de facilitação? Será que as pessoas que querem trabalhar com isso vão conseguir encontrar lugares para trabalhar, para prestar serviço? E aí é muito bom para a gente poder ouvir de instituições que não só conhecem, como têm frequência de contratar profissionais para facilitação, para mostrar que esse mercado existe e que essas demandas são valorizadas e que essas instituições contratam, né? Tem recurso dentro da instituição que é aplicado para contratos de serviço de facilitação, né? E muita gente ainda não sabe que isso existe. Então, eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso, assim, sobre quando você está procurando um profissional de facilitação, o que que você costuma É. valorizar ou o que você gostaria, né? O que que você acha importante levar em consideração? E eu já coloquei uma outra pergunta aqui no meio que é sobre isso, assim, existe demanda de facilitação? Vocês costumam contratar serviços de facilitação? Porque é diferente quando a gente que presta serviços de facilitação fala para outras mulheres, para outros profissionais, dizendo: olha, esse é um mercado abundante, né? Porque a gente, por exemplo, na Matrix, tem mais demanda do que a gente consegue atender, Uhum. né? Porque a gente tem um método de trabalho que é muito personalizado. Então, eu recebo demandas e falo, infelizmente, nessa data a gente já tem um outro parceiro, e eu não posso colocar uma outra pessoa para fazer no meu lugar. Algo que eu tenho que assinar e criar e fazer, né? Então, a gente gera muitas oportunidades para outras mulheres, né, que estão na nossa rede, porque a gente recebe a demanda e fala, olha, eu não tenho condição de atender, mas eu tenho aqui uma rede de facilitadoras que passaram pelo nosso método e que hoje têm uma forma de trabalhar com uma liderança Uhum. transformadora e que podem te atender. Então, você como contratante, né, como demandante, o que você acha importante para quem quer entrar nesse mercado e sente, né, que ainda não conhece muito bem, né, porque eu acho que um dos desafios é conseguir selecionar bons facilitadores, né, como você mesma disse. Perfeito. Então, primeiro eu acho importante dizer que, voltando um pouco até por atrás, mas eh, que dentro do Unicef, por exemplo, agora nós estamos fazendo um processo de, nós chamamos de long-term agreement, né, de poder identificar organizações e consultorias que fazem facilitação profissional, porque foi reconhecido que esse é um serviço que o Unicef precisa. Por quê? Porque até agora, o Unicef estava fazendo muitas oficinas, seminários, sempre feito em casa, né? Porque, assim, né, as pessoas têm algumas experiências em facilitação, e você acha, não precisamos de alguém, porque, né, temos capacidades, mas quando você consegue ver que os serviços, quando você tem as primeiras experiências que mostram que o serviço dá um valor diferencial, que agrega valor ao produto, que o produto que você estava esperando, ele é aumentado para essa facilitação profissional. Esse é um primeiro ponto que acho que é uma jornada também das organizações de aprender, né? Então, da importância de quando esse primeiro serviço, primeiras experiências que são feitas com facilitação transformadora, profissional, né, que agrega valor, a instituição também vê o valor agregado de investir recurso para formação profissional. Então, acho que isso é super importante. E segundo, é essa capacidade muito importante para de poder conectar diferentes temas, assim, de trabalhar temáticas concretas com a facilitação, porque às vezes a facilitação é vista só como aquele elemento de facilitação stop, né? Assim, de quase de mestre de cerimônia, digamos assim, né? Uhum, uhum. E não de conseguir agregar a um processo de produção, de construção de algo, né? Então, não Uhum. é visto como uma parte do time que vai
ajudar a agregar esse valor. Então, para mim, ou pelo menos eu aprendi, quando eu procuro, né, serviços de facilitação, eu acho que a Matrix faz isso, né, muito, para mim foi até muito surpreendente, né, a capacidade da Matrix de conectar a facilitação com gestão baseada em resultados e com temáticas e experiências concretas, porque é lá que eu tive também muitas experiências de facilitação que parecia super boa, com muita experiência, mas que no final era aquela facilitação que não entrava em entender a organização, em entender o produto esperado e conectar essa experiência, essa técnica da facilitação com o produto esperado, sabe? Uhum, Então, uhum, acho que às vezes, isso acontece muitas vezes, quando instituições pedem facilitação para team building, né? uhum, As pessoas acham que tem um problema ou querem ter mais uma equipe mais forte e fazem uhum. team building in the vacuum, né? Que não se conecta com os temas que a organização trata e que é lá que as problemáticas dos times acontecem, né? Então, essa capacidade, para mim, eu procuro muito essa capacidade de estar oferecendo serviços de facilitação, mas também na experiência de cultura organizacional e de gestão por resultados e de ter o compromisso. Eu acho isso super importante, que eu gostei muito, né? Gosto muito da Matrix, esse compromisso com o resultado, né? Que o resultado, assim, na minha experiência de trabalhar com você, Renata, né? Você quer aquele resultado, é a parceria, justamente você é uma parceira em querer o mesmo resultado e não, assim, estar comprometida até chegar naquele resultado. Que não é só, ok, vamos facilitar, eu desenhei o processo, né? Fiz a facilitação, mas depois para você, né, assim, o resultado é para você pensar, não, a Matrix, né, esse compromisso de chegar até o resultado, eu acho super importante porque como eu disse, né, às vezes a organização essa parte da emergência, né, do emergence, que o processo ajuda a chegar lá, mas o lá não é definido no começo. Exato, exato. E não tem como, né? A gente entra num processo que, para ele ser realmente participativo, ele vai ter que emergir do processo, né? O que vai acontecer. E não dá para a gente planejar. O que a gente pode é criar uma estrutura para que favoreça aquilo que emerge do planejamento, né? E estar Isso, disponível e atento a isso, comprometido com o resultado. E isso é muito bonito de ver, porque eu acho que quem se alimenta de resultados de transformação não se contenta com uma coisa superficial, né? Olha aquilo exato. superficial e fala: tudo bem, estamos no caminho, mas ainda não chegamos lá. A gente vai chegar lá. E aí ter esse momento de confiar no processo, né? Trust the process, né? De enxergar que vai ter momentos desafiadores que fazem parte, momentos mais agradáveis, mas que tudo isso está conectado e que a gente não terminou. A gente quer chegar em ver essas transformações realmente sedimentando e vendo que outro patamar está acontecendo, né? Então, é muito importante quando a gente já tem essa visão, porque quando a gente começa a escutar lá na entrevista de preparação, a gente já está escutando, preparando para enxergar o que precisa de transformação.
né? E aí, quando você escuta lá no início, do passo conhecer, que é o passo um do nosso método, que é como a gente conhece a demanda, né? Porque às vezes a demanda Uhum. vem num termo de referência, quem está na coordenação tem uma expectativa, mas na hora que a gente vai começando a conhecer o problema e as dores e as necessidades, a gente amplia, né, para entender aonde Isso. tem necessidade de transformação. Então, o processo ele só vai avançar na nossa visão quando a gente conseguir superar as transformações que estavam mapeadas lá no início, né? Então, cada etapa é um tijolinho, né, que está sendo construído para a gente chegar nesses processos mais longos, e é por isso que muitos dos nossos clientes se transformam em parceiros, porque a gente não faz só um evento, a gente vai desdobrando e desdobrando, a gente já acompanha clientes, parceiros nossos que a gente fez o planejamento da visão de futuro, de Uhum. objetivos estratégicos para 10 anos, e depois fez a avaliação 10 anos depois para planejar os próximos 10 anos, né? Então, de colher esses grandes ciclos e ver essa transformação. Então, isso é muito, muito bonito, e eu acho que isso é uma inspiração para quem também entende o trabalho com esse valor, né, de significado, de transformação. Quero te agradecer muito, Paula, pela nossa conversa. Estou vendo aqui que o nosso tempo já foi, Já né? foi. Já foi, como sempre, né? Conversar com você, para mim, sempre é um momento de. O tempo passa muito rápido, nossas reuniões às vezes levam mais tempo do que a gente planejou, e é como se tivesse sido super rápido para mim, sempre. Então, quero agradecer demais assim, a sua disponibilidade, a sua generosidade, né? Assim, de verdade, porque. Né, você tem um papel de liderança que é raro ver essa generosidade junto com a sua visão estratégica, né? Eu me inspiro muito e espero que a gente tenha novos encontros, né? Que você, nas suas novas fases de trabalho, os seus próximos desafios, a gente siga em contato e que, quem sabe, a gente, né, siga criando, né, conexões de liderança transformadora, né, daqui para frente também. E assim, eu acho que para quem tiver te ouvido até aqui, eu queria te deixar uma última pergunta para a gente ir fechando essa entrevista, que eu espero que seja só a primeira, né? Que a gente possa depois, né, te procurar para conversar mais sobre liderança, mais sobre tantos assuntos que a gente pode aprofundar, e que eu tenho certeza que nossas alunas vão se beneficiar muito dessa conversa. Mas se você pudesse pensar assim, para quem está desejando seguir esse caminho, né? Que são nossas alunas, que estão aprendendo com a gente a fazer uma facilitação transformadora, né? Se você pudesse deixar uma mensagem para essas mulheres que estão, né, começando e que ainda não sentem essa confiança total de que elas podem conduzir diálogos transformadores, mas você, no auge da sua experiência, assim, o que você poderia deixar como uma mensagem para essas mulheres que estão te ouvindo e que, de alguma forma, vão se inspirar também na sua visão, né? Do que você enxerga que pode ser importante para elas, para quem está começando, quando você pensa no futuro que a facilitação vai ter cada vez mais no mundo, e como é que você enxerga essa possibilidade de futuro, né, da facilitação. Aí eu deixo para você trazer as suas palavras finais para a gente ir fechando. Obrigada, Renata. Primeiro, assim, eu quero realmente te agradecer e dizer quanto, né, a parceria, essa jornada junto com você, com a Matrix, foi inspiradora para mim. Aprendi muito. Eu acho que, nesse sentido, assim, um pouco, né, as minhas palavras também para quem está entrando nesse processo, realmente, eu acho que eh, esse papel da facilitação transformadora, ele é um processo de aprendizado que nos dá muito, nos dá muita riqueza, eu acho, a nível pessoal, e de entender o mundo, né? Porque a facilitação, ela tem um papel justamente de mergulhar naquela parte difícil, às vezes não muito definida, é por isso que eu disse que é um pouco uma arte, né? Essa capacidade de encontrar caminhos e de estar confiante, tanto que você, como facilitadora, vai encontrar esse caminho e que o grupo vai estar colaborando nisso, né? Então, eh, eu vejo esse papel da facilitação
como um papel muito central no mundo de hoje. Uma palavra que não utilizei nessa conversa de mudança sistêmica, eu acho que a facilitação transformadora ela tem um papel crítico em facilitar essas mudanças sistêmicas que o mundo precisa, e que o mundo precisa a partir de uma confiança que nós, como seres humanos, podemos buscar esses caminhos, né, de transformar o que não está funcionando, e de poder criar os sonhos, né, essa visão de um mundo melhor no sentido de mais equidade, de mais sustentabilidade. Eu vejo realmente a facilitação transformadora como um agregador de valor para buscar essas soluções. Eu acho que essas soluções hoje precisamos enormemente. Então, eu vejo esse trabalho realmente como um trabalho do futuro, um trabalho de muito significado, de muito valor. Muito obrigada, Paula. Que essas palavras cheguem para as mulheres que estão aí conectadas com esse caminho e que a gente possa cada vez mais colher os resultados, né, das transformações que a gente está fazendo juntas. E espero te encontrar em breve para a gente seguir, né, compartilhando, né, os resultados e todos os desdobramentos, né, que esse processo, tanto no Unicef que está acontecendo agora, como, enfim, em futuros processos que a gente possa colaborar juntos, possam servir como essa base, né, que vão sendo referências para as pessoas, assim, não, isso é possível, isso existe, né? Nós, seres humanos, conseguimos nos ouvir e criar soluções juntos, né? Isso por si só Isso. é fundamental, né? Muito obrigada pela sua escuta, por essa partilha, por essa conversa, e seguimos em contato. Espero que em breve a gente possa seguir trocando e aprendendo mais aí uma com a outra. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Renata. Muito obrigada. Obrigada. Espero sempre poder continuar essa conexão e desejo realmente tudo melhor a você, a todas as mulheres que estão fazendo parte desse grupo, aprendendo esse trabalho. E realmente o convite que esse trabalho possa ser a melhor contribuição que cada uma de nós quer doar para o mundo. Super obrigada, Sim. Renata. Obrigada, querida. Uma honra. Muito obrigada. Um Obrigadão. abraço, então. E a gente termina por aqui essa entrevista com a Paula Babos. Paula Babos hoje é representante adjunta do Unicef no Brasil e coordena o programa do Unicef no Brasil, né, que é esse processo intenso, complexo, vasto, né, de fazer com que no país a gente tenha tantos escritórios e equipes trabalhando de forma coesa, para a promoção da saúde e dos direitos também das crianças e adolescentes no Brasil. Então, muito obrigada e a gente se encontra numa próxima entrevista, então, Paula. Obrigada, Renata. Foi um prazer.